Tá gravando já? Cheers! Prontíssimas? Ready. Caroline Tren, seja bem-vinda ao Rafa Show! Obrigada, um prazer estar aqui. Hoje a Carol vai contar pra nós todas as experiências dela de dates, o que ela aprendeu, né, ao longo da vida e com essas experiências diferentes. Exato. Carol, depois de um relacionamento de 5 anos, como foi voltar a se relacionar? Eu acho que foi um período muito importante. Eu sempre levo em consideração, assim, essa questão de me conhecer primeiro, né? Depois de vir de um relacionamento muito longo, a gente acaba vivendo uma vida a dois, né? Passa por várias situações diferentes. Eu morava com a pessoa, então eu realmente, quando eu botei o ponto final, eu quis descobrir esse novo mundo, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas até falam e brincam, tipo, porque tá tudo muito insalubre, né? Sim. Claro, bate o medo e tudo mais, mas eu quis realmente, de fato, focar em mim, né? Em não me curar, porque eu acho que as mulheres, elas tendem sempre a passar pelo término de um relacionamento dentro do relacionamento. Então, eu vivi isso muito forte. E sair da relação me trouxe muita paz, né? Porque eu já não estava mais feliz, já não estava mais satisfeita. A gente teve um relacionamento muito bacana, mas chegou aquele ponto, tipo assim, não tá funcionando, as coisas não estão batendo. Então, a gente decidiu de forma conjunta de que cada um iria pro seu lado. Só que, obviamente, vem toda a bagagem de 5 anos, né? Eu, na verdade, emendei um relacionamento no outro, então eu estava 10 anos em relacionamento, né? Então, esse 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou solteira, entre aspas, desde esse término muito longo, tem sido um período muito precioso para eu me conhecer, para eu colocar os meus limites, saber o que eu quero, o que eu não quero, o que eu busco, o que eu quero viver, né? Porque a vida, eu acho que ela é tão bacana, assim, de ser vivida com intenção, que às vezes a gente passa pelo automático e muitas coisas se perdem ao longo do processo. Então, tem sido um tempo muito precioso, de fato, para eu me redescobrir. Isso é muito bom, porque eu acho também que quando a gente passa por muitos relacionamentos, e que nem tu falou, um atrás do outro, muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Exato. Será que a gente quer realmente estar nesse relacionamento, o que a gente passou ali esses anos construindo junto? Será que é isso que a gente realmente queria pra nossa vida? Ou será que a gente quer uma coisa completamente diferente que a gente nem sabia porque não se descobriu ali, né? Exato, e às vezes eu acho que quando a gente vem de relacionamentos muito longos, a gente cai muito no comodismo, né? Tipo assim, tá tão confortável aqui, porque eu vou trocar o certo pelo duvidoso, mas às vezes, eu sempre brinco com as minhas amigas, às vezes a gente demora muito tempo pra perceber algo que a nossa intuição já falou. Né? Então, às vezes, a gente tá ali, de fato, só pelo comodismo, por já estar acostumado com aquela mesma rotina, com medo do novo. Sim. E eu vejo o novo, tipo, as mudanças como uma oportunidade, de fato, de mudança e de crescimento e de novas experiências, sabe? Claro, cada pessoa tem a sua experiência, a sua vivência, os seus acontecimentos, né? Enfim, que lida. Mas eu gosto muito de trazer essa ótica de que cada mudança, cada novo ciclo é uma oportunidade, de fato, pra gente aprender coisas novas, né? Porque a vida hoje em dia é isso. Depois desse teu relacionamento longo, né? Durante esse período, tu teve um relacionamento curto, mas super intenso, onde tu até noiva ficou, né? Na Torre Eiffel. Tá, e como foi pra ti viver essa relação? Porque eu acredito que foi um pouco love bombing, assim, né? Foi. Eu acho que, na verdade, não sei se eu caracterizo de fato como, mas me trouxe um olhar muito atento, né? De sinais que a gente tem que estar, hoje em dia, muito sensível para enxergar, né? Eu acho que as relações, elas estão muito rasas. As pessoas, elas querem estar no relacionamento, mas elas não querem conhecer a pessoa de fato. Elas querem a visão, enfim, o que elas idealizaram, mas cada relacionamento e cada coisa da nossa vida, ela tem um percurso, né? Uma fase, um momento. Então, as pessoas, às vezes, elas querem atropelar tudo. E aí pode ser que seja considerado um love bombing, né? Que é aquela questão de que é um relacionamento muito explosivo, muito intenso, que a pessoa ela manda muitas mensagens, aquela coisa calorosa, tu carente, que é aquilo, e na verdade, quando a pessoa começa a ver que as coisas não estão indo na direção, ela sai. Então, tratamento de silêncio, manipulação. Né? Então, eu acho que esse último relacionamento tiveram, sim, momentos muito bons. Eu aprendi muito com ele pelo pouco tempo que foi. Mas, principalmente, identificar essas pequenas coisinhas, assim, de que, cara, eu quero uma pessoa que esteja ao meu lado, que ela queira me conhecer. Eu não quero me encaixar na vida dela.
E aí, se eu estou fazendo uma coisa diferente, que foi um pouco do que aconteceu, né? Enfim, eu tive uma relação à distância. Então, são várias questões, assim, mais profundas, né? Que eu acho que aqui eu não consigo me aprofundar tanto. Mas que ela queria que eu já me mudasse, largasse toda a minha vida e fosse, tipo, viver outra vida que ela idealizou. Sim, ele né? queria que tu te ajustasse ali pra vida dele, não que vocês, né, A gente como casal. construísse algo juntos, né? Eu hoje moro sozinha, eu tenho a minha loja, eu sou super bem resolvida em várias questões. É claro que era um parceiro, mas não a qualquer custo, sabe? Eu acho que isso é o fundamental para as mulheres hoje que estão, né, nos assistindo, que elas estão nessa temporada de vida, né, que eu chamo. É de fato querer um parceiro, uma pessoa, tipo, pra estar ao lado, sabe? E Uhum. não você querer ser escolhida, é tu estar no papel de escolher, né, a Sim. pessoa. E eu também já passei por um relacionamento breve, de muita intensidade, e eu depois me questionei como que eu me coloquei nisso? E eu acho que talvez todas as mulheres, se não todas, a maioria, se entram nessa relação é porque estão em uma situação vulnerável, sabe? Ou tipo, que a gente falou, numa carência, ou precisando de uma atenção. E aí chega aquele cara, te promete tudo, quer mudar tua vida inteira, e tu fica, meu Deus, era isso que eu queria. Exato, exato. Só que na verdade, depois parece que, assim como veio muito rápido, vai rápido. Com certeza. E eu acho que não é nem só a questão da vulnerabilidade. O que aconteceu muito comigo foi que eu fiquei, até esse acontecimento, né? Eu tive alguns relacionamentozinhos, só que eu sempre fui muito fechada. Uhum. E aí, quando vi uma pessoa que estava disposta e estava entregando com uma certa intensidade diferente, eu pensei, quando vê uma oportunidade também para eu dar uma cedida, sabe? Aquele coração de gelo, tipo, Sim. de tantas coisas que a gente passou, a gente cria uma casca, querendo ou não. Então, eu quis me permitir viver, eu acho que isso também é uma coisa muito importante, é tu estar disposta a viver experiências, porque a vida é só uma. Uhum. Então, eu estive aberta para as oportunidades, mas sempre com aquela visão de que se eu precisar sair, eu vou sair. Eu não estou dependendo daquela pessoa. Sim. Emocionalmente, financeiramente, nada. Então, naquele caso, eu de fato quis me permitir viver, porque parecia que eu estava com uma casca inteira. E eu queria, tipo, cara, eu quero amar, né? Eu Uhum. quero ser amada com certeza, mas eu acho que eu quero mais ainda é amar. É poder, tipo, passar sensações e sentimentos para outra pessoa além de receber, né? Então, deu no que deu, enfim, a gente, né, cada um foi pro seu lado. Mas foi uma relação muito intensa e assim como veio, foi. E eu acho que pelo menos serviu também pra tu botar um check, né? Pedido de casamento na tua horrível. Elevamos o nível. Agora o próximo vai ter que compensar, entendeu? Brincadeira. Mas tu sabe que isso é uma coisa também que eu percebi. Às vezes a gente idealiza muitas coisas, né? Gente, meu pedido não teve, de fato, nem palavras. Uhum. Foi só ajoelhado, o anel no dedo e, tipo assim, mais pela foto. Sim. Parecia, sabe? Tipo, não teve aquela declaração, aquela coisa. Então, pra mim, hoje eu vejo, a partir dessa experiência, que, tipo, se for no quarto, em casa, sabe aquela coisa mais intimista, não precisa ter ninguém olhando em volta. Sim. É aquela conexão do casal, é a sensação, tipo, de, meu Deus. É um Deus tem pra momento minha da tua vida. Exato. Então é muito, muito bacana. Foi pra mim, né? Muito bacana essa experiência pra ver e ressignificar muita coisa, né? Sim. Às vezes a gente pensa, então, não, que eu quero ser pedido assim, 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 assim. E daí às vezes nem é nada, né? Sim, no final. Expectativa versus realidade. Sim, eu acho que também essa coisa que a gente cria na nossa cabeça é muito pelo que a gente vê na internet, né? Uma coisa que eu tenho visto muito no TikTok é tipo assim, sabe aqueles slides que tu vai botando o pedido de casamento perfeito, o que eu aceitaria, o que eu jamais aceitaria. Daí tu vê umas coisas absurdas e as mulheres falando, se eu não for pedida com um anel de tantos quilates, eu não vou aceitar, porque eu mereço isso, porque se o homem não me bancar, eu não vou casar com ele, tipo... É a comparação, né? É muito doentio, eu acho. Muito, e às vezes as pessoas criam essa realidade nas suas cabeças e vão pelo que elas veem na internet e pensam, meu Deus, meu namorado não tá fazendo isso por mim, será que eu tô com o homem certo? Exato. Só que os valores, eles estão se invertendo muito, e isso é preocupante, as pessoas têm que começar a dar uma analisada melhor, né? Com certeza, nossa, esse é um ponto bem importante. Bem importante, né? Agora, para as mulheres de 20, 30 anos que estão nessa fase, querendo se relacionar, qual é a tua dica, assim, pra quem saiu de um relacionamento ou já tá há um tempo aí sem conseguir se relacionar mais seriamente com alguém, o que tu acha que é importante pra elas? Eu acho que, em primeiro lugar, é focar em si, Uhum. né? Colocar tudo no lugar, eu digo, a parte mais emocional mesmo, pra tu não buscar. Tem até uma analogia que eu já vi no TikTok, inclusive, que é a analogia da pizza, né? Tipo assim, quando tu tá com muita fome, Uhum. qualquer coisa serve.
né? Mas quando tu tem tudo na tua casa, tu vai ser mais seleta nos sabores, no que tu vai pedir. Eu não sei falar a analogia completa aqui, tá? Porque eu vídeo em inglês e tal. Mas procurem, é bem interessante. Não, mas faz sentido, assim. Eu acho que é muito importante você estar na sua melhor versão, né? A juventude, ela passa muito rápido, então também acredito que o que é pra ser nosso, ele vai chegar no momento certo. Mas ter muito bem definido o que a gente busca num parceiro. Não digo ter uma lista, um checklist, né? Pra tu ficar, tipo, dando os checkzinhos conforme tu for encontrando as pessoas. Mas é estar aberta pra conhecer, mas não se contentar com pouco, né? Eu acho que ser mais seletas... O que é o certo pra ti hoje? Tá, isso também é uma coisa muito perigosa, né? A gente vê aí nas redes sociais muitos gurus de relacionamentos falando que se o cara faz isso, deixa de fazer, ou age dessa forma. Marca date em cima da hora, não vai prestar, né? Isso aí. Não pagou a conta. Ok, eu acho que tudo parte do que tu coloca como prioridade na tua vida. Eu amo o cavalheirismo, eu gosto de ser cortejada, eu gosto dessa parte, mas ao mesmo tempo eu também gosto de deixar claro que se a pessoa não for fazer, eu faço por mim. Né? Eu acho que no momento em que a gente se trata da forma que a gente gostaria de ser tratada, as pessoas, elas não vão querer te entregar menos do que isso, entendeu? Então, eu tento sempre trazer essa visão. Eu gosto muito que o cara abra a porta, que ele não corra atrás, mas, tipo, que ele venha e demonstre primeiro, né? Sim. Eu acho que, na minha cabeça, é assim que as coisas não devem acontecer. Não, mas pra ti, né? No teu... Então, eu acho que o fundamental é tu saber o que tu quer, o que tu busca, o que te faz feliz. Pra mim, por exemplo, eu gosto que o cara abra a porta. Pra ti pode ser que não faça o menor sentido. Sim, ou pode ser que não seja só tão importante, né? Tá tudo bem se ele fez ou não fez. Não, agora, tipo, o que falam é isso. Se ele não abrir, já... Tipo, vai embora, descarta. Mas assim, analisa, será que tem outras coisas que são mais importantes do que aquilo? Acho que é justamente botar numa balança o que pra ti é de fato valores, sabe? Que tu leva em consideração, né? Exato, com certeza. Não, porque também, no fim das contas, né, eu vejo também muito que tem essa, não digo cobrança, mas essa coisa de que, assim, a mulher, ela não pode correr atrás, né? Porque se tu mostra interesse, eles vão cair fora, né? Só que, ao mesmo tempo, se tu olha pela ótica do homem, que só corre atrás, a mulher, ela precisa... Eu acho que é o equilíbrio, é a troca. Tipo, eu tô vendo que o cara tá sendo bacana, ele tá fazendo as coisas, tipo assim, de uma forma atenciosa, tá sendo, né, cuidadoso com os detalhes, ele tá marcando o date, porque isso também. Se o cara só fica curtindo storyzinhos e mandando mensagenzinha e não marca date, aí eu já acho que é demais. Não, daí nem tem uma relação, né? Não existe nada. Então eu acho que o bacana de se analisar nas relações eu não digo também espelhar, mas tu ser coerente, tipo assim, se a pessoa ela está te oferecendo algumas coisas, atenção e tudo mais, então quer dizer que tu consegue ler que a pessoa ela está interessada, né? E eu acho que também tem muito essa linha de pensamento das meninas que elas ficam muito inseguras pra saber, será que o cara tá gostando? Será que ele não tá gostando? Será que vai ter um segundo date? Será que vai ter um terceiro? Tem várias coisas que a gente pode, tipo, ir trazendo pra nossa realidade e entendendo pequenas coisas. Ou seja, se o cara marcou um segundo date, ele tá demonstrando um certo interesse, mas não quer dizer que tu tem que ser emocionada e achar que, tipo assim, você é a única da vida do cara. Porque provavelmente não é. Assim como a gente também, né? A gente tá conhecendo outras pessoas, se permitir viver e se permitir, tipo, estar nesse movimento. Mas são várias coisas que são claras, às vezes, né? O silêncio, ele já fala por si só muitas coisas, né? Então, é analisar muito esses detalhes e essas atitudes, né? Que a gente quer atitude, né, gente? É verdade. E falando na atitude, teve algum comportamento, assim, de homem que tu acha que foi excepcional? Pra gente dar uma dica aí para os cavalheiros nos assistindo? Uma atitude de algum date que tu teve, ou algum encontro, enfim. Uma conduta de um cara que tu achou que foi excepcional, a maneira que ele se portou. Primeiro essa questão, tipo, do cortejo, de buscar em casa. Um deles eu tive, e que abriu a porta e tudo mais. E aí, eu acho que a grande questão e o que me atrai muito nas pessoas que eu me relaciono é ver que a pessoa está atenta aos detalhes, sabe? Então, teve um date que eu fui e eu amo flores. Tu já sabe, tu já vai saber. Flores brancas. Flores brancas, clarinhas, lindas.
E eu tenho assinatura floral na minha casa. Então, tipo, não é porque eu não recebo de homens que eu não me presenteio, né? Então, eu gosto muito, é algo que é uma paixão que eu tenho. E aí, nesse date que eu fui, ele me perguntou quais eram as minhas flores preferidas e tudo mais. Até me impressionei, porque normalmente a gente tá naquela troca de primeiro date só falando das coisas mais básicas, assim, mas gostei do interesse dele, sabe? Tipo, de questionar. Eu não estava esperando isso dessa pessoa. Sim. E aí, passou umas 2, 3 semanas, eu cheguei na minha loja e tava umas orquídeas lindas, maravilhosas, tipo assim, sem cartinha nem nada, ainda fez suspense, né? E eu disse, gente, como assim? De quem é? Ainda postei nos stories pra ver se a pessoa, ela se manifestava ali, né? E aí descobri que era dele, ele veio me chamar e aí fez o meu dia muito mais feliz, assim, Sim. sabe? Então, eu gosto, né, de ser cuidado, eu gosto, tipo, dessa atenção aos detalhes, porque eu vivo isso muito na minha vida. Então, Sim. eu falo que eu romantizo todas as áreas e não é do relacionamento que não vou deixar, né, de Sim. lado, assim. Então, eu acho que dos últimos tempos, assim, foi uma das atitudes mais marcantes, assim, do cuidado, da atenção e que levou de fato em consideração. Não tava só mais num date, num encontro E qualquer. eu acho legal ele te perguntar qual Exato. o problema, né? De perguntar. Normalmente o cara só pega e manda, assim. O que não é um problema, é melhor do que nada. Mas Sim. legal a Atenção. atitude dele saber qual que tu gosta pra ele não errar. Eu gostei, achei legal isso. E tipo, uma coisa que eu penso sobre esse início, né, de uma construção de uma relação, ou enfim, que tu só tá conhecendo a pessoa, se tu não vai dar o teu melhor ali, quando que tu vai dar? Exato. Então, se o cara já te mostra de início que ele não tem não tá fazendo, né, grandes coisas por ti, não tá dando muita atenção pras tuas coisas, porque tu gosta, porque tu quer, quando que ele vai fazer? Tu acha que se ele não tá fazendo agora, que ele tem que te impressionar, ele vai fazer depois? Não faz. Com certeza não. Então, é realmente um momento que tu tem que analisar, mas é aquela coisa, sem colocar essas expectativas mirabolantes que a internet fala hoje que tem que ter, mas analisar o que pra ti é de fato importante, né? Exato. Os valores e tudo mais, o que tu quer pra tua vida. E tu só vai conhecer a pessoa a longo prazo, né? Por mais que a gente tente ser sempre nós mesmos, 100%, eu pelo menos tento. Logo de cara, pra já filtrar, como a gente comentou antes, com o tempo que a gente vai de fato conhecer mais aprofundado, né? Tem alguma red flag, assim, que tu vê de cara e já pensa, meu Deus, tchau, tô indo embora. Ah, com certeza, essas mensagens muito que prometem mundos e fundos e não entregam nada. Tá, Eu já fico. Aquela emoção muito grande, sabe? Sem fundamento, tipo assim. Tudo bem, a gente entende que a gente é maravilhosa. Que as pessoas, elas vão brincar. Vão gostar da gente. Exato, mas calma, sabe? Eu já fui pedida em namoro no primeiro date. Isso é louco. Então, é algo que hoje, a partir dessas minhas últimas experiências, é algo que eu fico tipo, tá. Se a pessoa tá de uma velocidade um pouco mais acelerada, eu já dou uma freada e eu já coloco, tipo, na balança, sabe? Tá, e uma red flag que tu passa pano? Não abrir a porta do carro. Acontece, gente, né? Às vezes não Acontece, faz parte. Eu vejo tu bem consciente no teu pós-date, assim, que tu não cria grandes expectativas sobre como vai ser depois e pode ter aquela opção de ou o cara ser maluco, apaixonado, que vai te incomodar, ou ele pode ser também aquele que não vai conversar contigo. Como que tu lida com esse sentimento? Eu acho que é descentralizar, né, as relações. Por mais difícil que às vezes seja, porque a gente quer viver aquela paixão, aquele início ele é gostoso, né? Mas eu acho que no momento que tu te sente completa, tu te sente, tipo assim, bem com a tua vida, a tua rotina, né? Tu já tá completa ali. A outra pessoa, pra ela vir, ela precisa somar. Então, ela precisa mostrar, né? Com as atitudes, com o tempo e tudo mais. Então, eu acho que é estar bem com o pé no chão mesmo, de pensar que pode sim acontecer, como pode ser que não também. E depende muito da pessoa, né? Às vezes, tem pessoas que despertam coisas na gente, mas a gente tem que estar sempre trabalhando, tipo, sempre refletindo, tá? Será que não tá sendo demais? Tipo, será que eu não estou me entregando mais do que eu estou recebendo, entre aspas? Eu não gosto muito dessa expressão de vou dar pra receber. Mas, querendo ou não, às vezes as relações a gente espera, tipo, uma troca genuína, tipo, uma troca legal, assim, que... Porque senão fica uma via de mão única, também não é bom, né? Sim. Mas eu acho que se sentir completa, se sentir, tipo, na sua melhor versão. E aí, a pessoa que vai vir, ela precisa somar. E pra isso, pra ela entrar na tua vida, ela precisa mostrar que ela merece estar ali também, sabe? Sim. Merece o teu tempo, merece a tua atenção e tudo mais.
E eu acho que isso vale também pra ambos os lados, né? Sim, e eu acho que ter sempre esse reality check de tipo assim, coloca os pés no chão, analisa. Exato, Isso tá de fato sendo bom ou eu tô Exato. viajando, criando uma coisa aqui que não é E verdade? obviamente a vida ela não é sempre assim, né? A gente vai ter altos e baixos, vão ter relacionamentos que a gente vai se entregar mais, outros menos, e é de fato tu colocar na balança e analisar e colocar um pouquinho, tipo, tá, olha só. Carol, oi Deus, Tá sendo assim mesmo, tá tudo é certo. isso, tu não tá sendo muito emocionada. Às vezes é se permitir também, né? Que nem foi o meu caso, eu quis me abrir porque eu estava muito fechada, então é experienciar coisas Sim. diferentes, é estar aberta a novas oportunidades e a novos acontecimentos. E eu acho que tudo meio que acontece. Eu sei que isso é um conselho muito raso, mas tudo acontece na hora certa. Exato. Quando for pra ser, não importa se tu for emocionada ou se tu não for, sabe? Se tu ficar com o cara na primeira. Ficar, né? Com o cara no primeiro date. Se tu não ficar, enfim. Se for pra ser, eu acho que vai ser, sabe? Isso é uma coisa que eu tava conversando com umas amigas. Porque por mais que a gente tenha essa noção e essa consciência de que o que é pra ser nosso, ele vai chegar da forma que tem que ser, a gente não tem que impressionar, a gente não tem que fazer nada além do que a gente é. Obviamente, a gente às vezes entra nesse lugarzinho da cabeça que fica criando as paranoias e, tipo assim, todos os dias, entre aspas, tu colocar uma mãozinha na consciência e tentar sair desse looping, de entender, de entregar, de confiar e de ser a tua melhor versão, né? A gente Sim. nunca sai perdendo quando a gente é a gente, 100% do tempo. Então, se a outra pessoa ela não vai corresponder com isso, pelo menos a nossa parte a gente fez. É verdade. E quem perde é a outra pessoa. Vamos fazer um bate-bola agora de dicas para as nossas amigas. Onde ir no primeiro encontro? Eu gosto muito de restaurante. Tá. Algo que eu acho muito legal também e que eu quero experienciar alguma vez é um date, tipo, num café. Algo diurno, não à noite sempre, sabe? Para as meninas que estão, tipo, meio que nesse momento meio nervoso, podem sugerir, inclusive, né? Uma coisa diferente. Porque quebra um pouco o galho, né? Aquele jantar, aquela coisa É mais formal, né? Exato. E onde não ir no primeiro encontro? A casa do boy. Juro, esses dias eu falei pra ele, o Rafa falou, ai, vou só sair pra jantar. E aí, amigo, como foi o date? Ai, fui pra casa dele. Aí, infelizmente, mas agora tu não vai, garota. Isso aí. Ó, pega os conselhos da Carol. Mas sabe o que eu vou dizer? É que nem esse Date. Isso a gente corta. Cora. Uma green flag. Atitude. Atitude. Boa. Como fugir de um date péssimo? Na hora ali que tá acontecendo. Vai Tipo, pro seu carro. Como assim? Vai com o teu carro. Tipo, não dependa. Por exemplo, eu tive uma experiência agora que eu fui de carro, tipo, pro date, porque eu não conhecia a pessoa. Então, dá a oportunidade, tu pode se retirar e tu não tá dependendo. Ou vai de Uber, enfim, mas Sim. esteja disposta a sair da situação. Sabe? E Eu tu acho que pensa frente a frente. de tu, tipo, como que tu vai lidar na hora ali? Agradece. Ai, não foi o que eu tava esperando. Nossa, tá dó. Eu acho que isso. Tá. Tem muito. É sair, né? Só te tire daquela situação. Exato. O que jamais falar sobre em um encontro? Isso eu não posso falar, porque eu falo muito. E eu não tenho essa coisa, ai, não fala de ex. Às vezes eu quero saber, tipo, como é o histórico da pessoa, entendeu? Sim. Ela Tem muito isso de falar sobre ex, né? Que as pessoas falam, nunca fale. Se o cara fala sobre ex, eu já não falo, já não tem mais. Tenho isso. Não. Um truque pra ir confiante pro primeiro encontro? Um look. Look. Eu acho que a grande chave é tu estar vestida e se maquiar, enfim, da forma que tu te sente confortável. Né? Às vezes a gente quer ir demais, eu acho que o toque final realmente é tu estar confortável, porque isso passa confiança e é mais atraente, né? Tu chega no lugar, ou a pessoa ela vai estar na tua presença e tu vai estar sem se preocupar. Ai, será que, sei lá, a roupa tá amassada aqui? Será? Sabe aquela coisa? Então eu acho que de fato, tu ir confortável. Como fugir quando o cara te convida pra ir pra casa dele no primeiro encontro? Dizendo que agradece, né? Mas que não é o tipo de date que tu espera pra ti, tipo. Eu acho que é ser clara, sabe? É dizer, tipo, olha, não é o tipo de programação que eu gostaria. Eu tenho algumas indicações de restaurante. O que tu acha? Boa, achei bom. Um look que não tem erro pra date? Essa eu vou dizer, eu tenho. Só que isso é baseado no meu estilo. Eu gosto de
Não digo de ousar, mas eu fujo do preto muitas vezes. Uhum. Esses dias eu tive um date que era meio às cegas, que ele não quis me dizer onde é que a gente ia. Aí sim a gente recorre a um look tipo um pretinho, com jeans, uma coisa mais despojada, porque transita em Sim. várias ocasiões. Mas eu amo ir com os looks que eu tenho no meu armário que eu gosto, independente da cor, sabe? Eu acho que é mais a modelagem, não mostrar demais. Mas. Eu achei isso interessante. Eu acho que não mostrar demais também é uma. É, Porque tu tá ali, tipo, né? O primeiro date ele já é uma situação que a pessoa vai te conhecer Exato. pela primeira vez ali pessoalmente. E aí tu não pode estar passando uma coisa que às vezes tu não é, né? Sei lá, se tu vai com uma saia muito curta, às vezes o cara vai olhar e já vai pensar, tipo, ela tá. tá querendo. Entende? Então eu acho que a maneira que tu tiveste também diz muito sobre como as coisas vão andar ali pra frente, Exato, sabe? Exato. Muito bom, e foi isso! Eu amei, gente! Espero ter contribuído. Demais! Arrasou, amiga, nos conselhos. Fico feliz de passar minhas experiências. Isso aí, espero que tenham gostado das dicas da Carol e acompanhem ela no Daily. Eu vou deixar o perfil dela aqui embaixo pra vocês seguirem ela também. Beijos! Uhul! Arrasou, amiga! Cheers! Sem álcool.